assistir agora para não conseguir depois. No ar. Pessoal, boa tarde. Vem para a Rua está aqui para discutir um tema que todos queremos saber mais sobre ele. Estamos aqui nessa tarde de quinta-feira para conversarmos com o senador Lazier Martins, que solicitou uma questão de ordem, pedindo que a casa responsável por avaliar pedidos de impeachment de ministros, de PGRs, ministros do STF, possa fazer essa análise, que os senadores façam essa análise. Não sei se todos sabem, existem vários pedidos protocolados no Senado. 6 atualmente estão ainda para ser deferidos ou indeferidos. E um deles, em especial, é do jurista Modesto Carvalhosa, com quem a gente vai conversar agora. Nós gostaríamos de ter mais esclarecimentos sobre esse pedido de impeachment, porque nós do Vem Pra Rua e todo brasileiro de bem, pagador de impostos, quer que a justiça seja feita e que a lei seja aplicada, e que ninguém, absolutamente ninguém, esteja acima da lei. Então, aqui nós estamos com o senador Lazier Martins, que nos recebeu na sua casa, né, está um pouco adoentado, e estamos em São Paulo com o doutor Modesto Carvalhosa. Então, eu gostaria de fazer 2 perguntas para o doutor Modesto Carvalhosa, e ele pode se apresentar também. A primeira é: o senhor elencou 9 motivos que respaldariam um pedido de impeachment do doutor Gilmar Mendes, ministro do STF. Existe dentro desses 9 pedidos, desses 9 motivos, um em especial que ressaltaria realmente esse pedido de impeachment? A questão aqui é o seguinte: nós temos que tratar, desculpe, não ir muito na sua pauta, Guida, porque eu quero conversar com o senador Lazier Martins, que tem sido um grande patriota, um homem profundamente ligado à causa pública, que é um orgulho do Senado e do Brasil, no sentido de dizer o seguinte, que o presidente do Senado Federal não tem o direito de deferir ou indeferir pedido de impeachment. Isso não é da competência dele, absolutamente. Isso aí é da competência do próprio Senado, do plenário do Senado Federal. Quer dizer, o artigo 52 da Constituição não dá a ele nenhum desse direito. Diz claramente que é o Senado que deve processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal. E, por sua vez, o regimento interno da Casa do Senado Federal realmente reproduz no seu artigo 377 esse mesmo preceito e diz o seguinte, que não cabe, portanto, ao presidente deferir ou indeferir. Isso é uma exorbitância dele. É exatamente o Senado, pelo seu plenário, pelas suas comissões, que deve legitimamente aceitar ou não o processamento. Esta interferência do presidente do Senado é absolutamente ilegal, ou seja, ele não tem essa competência conforme o artigo 66 e 80 do regimento interno do próprio Senado. Portanto, é importante nós começarmos a nossa conversa para dizer que ele não tem isto que ele está fazendo, bloqueando os 6 pedidos de impeachment, dos quais um deles, pelo menos, com o desembargador Laurelli e com o doutor Crema, Luiz Carlos Crema, ingressei aí junto ao Senado Federal. Portanto, é muito importante, senador Lazier, no sentido de que a Casa assuma essa responsabilidade, no sentido dela decidir se vai ou não processar o ministro Gilmar Mendes. O presidente do Senado não tem que interferir nisso. É absolutamente exorbitante a posição dele de querer bloquear ou de se reter esses pedidos de impeachment. Certo, então vamos passar a palavra para o senador Lazier Martins, para que ele possa contextualizar, porque parece que no dia 12 nós apresentou uma questão de ordem, solicitando o pronunciamento da presidência do Senado em relação aos pedidos de impeachment, né, e ainda não foi dada nenhuma resposta à sua questão de ordem. Muito obrigado, Celina.
Um abraço, doutor Carvalhosa. Cumprimentos a todos os brasileiros que nos acompanham. Eu me congratulo com a sua vigilância, doutor Carvalhosa, com a sua iniciativa de patriota e de um homem que realmente zela pela Constituição brasileira, princípios que não vêm sendo cumpridos, da moralidade, da impessoalidade, da eficiência, da publicidade, contra aqueles que vêm descumprindo há tanto tempo. Então, a minha primeira palavra é de regozijo, que nós não podemos dissociar o que está acontecendo agora com o que acontecia há poucos anos atrás, onde os poderosos não eram processados e muito menos condenados e muito menos ir para a cadeia. No momento que houve o mensalão e depois o corajoso Sérgio Moro e, por fim, algumas tímidas ações do Supremo, nós estamos vendo agora alguns ministros que estão totalmente na contramão desse grande anseio dos brasileiros de restabelecer a moral e o respeito ao dinheiro público. Não é mais possível. E o senhor teve a inspirada iniciativa de propor um pedido de impeachment, que incrivelmente não está tendo seguimento. E com base nesse fato de 9 pedidos terem sido encaminhados à mesa do presidente do Senado, ele mandou arquivar 3, sem ouvir a direção do Senado, e os outros 6 estão lá engavetados. Então, depois de uma exposição que fizemos, numa petição, nós juntamos o fato de que não cabe ao presidente do Senado falar monocraticamente, e sim pelo que diz a Constituição, artigo 52, pelo regimento interno do Senado, pela lei do impeachment. Ele tem que submeter à apreciação da comissão, isto é, da direção do Senado, senão ele está infringindo a lei. Então, eu fiz esse pedido, essa questão de ordem, e em uma das últimas sessões, eu perguntei quando é que ele pretendia despachar. Ele disse que mandou a questão de ordem para a advocacia do Senado e que não tinha prazo. E, diante disso, brevemente, então logo haja quórum no plenário do Senado, nós vamos perguntar por que ele não estabelece o prazo, porque ele é o patrão da advocacia do Senado. Ele pode determinar para que o mais rápido possível se pronuncie a advocacia do Senado. Nós não podemos indefinidamente ficar esperando, sabe-se lá para quando se desconfia que realmente o presidente do Senado não quer o andamento de um processo de impeachment, que é o clamor que os brasileiros fazem. Então, houve um longo tempo da impunidade, quando nos encaminhávamos para um novo período, uma nova época, eis que o Poder Legislativo não concorre para isso. E precisa que venha o povo, que venha a gente de fora e que venha, felizmente, um jurista do seu calibre, do seu gabarito, da sua experiência, promover uma destas ações. Eu acho que nós estamos no caminho certo e daqui para adiante, com esse respaldo extraordinário do movimento Vem para a Rua, que eu tenho acompanhado, a sua dinâmica, está em São Paulo, está em Brasília, está nos gabinetes, está agindo em defesa da moralidade, da ética brasileira, do combate ao dinheiro público que tem emperrado há tantos anos esse país. E eu acho que para nós é uma obrigação estarmos incorporados a esse grande movimento. Muito bem, senador, eu fico muito contente com as suas palavras, me encoraja muito como cidadão, porque o senhor é um exemplo de cidadania também no exercício do mandato da representação popular, da representação do Estado do Rio Grande do Sul. Eu gostaria de lembrar que este é o ponto fulcral. Há, da parte do presidente do Senado Federal, uma prevaricação. Ele está prevaricando, ou seja, ele está sonegando o direito dos senadores de examinar a questão. E, a fazer isso, essa prevaricação dele é gravíssima e cabe também arguir o crime de responsabilidade contra ele, porque não é possível que um presidente arbitrariamente, o presidente do Senado arbitrariamente resolva que ele é a favor ou contra, conforme as conveniências políticas que ele está no momento. Ou seja, absolutamente isto é prevaricação, é sonegação do direito dos senadores de resolver uma questão, é bloqueio desse direito, e, portanto, eu acho que o senador Lazier Martins está com toda a razão de exigir, inclusive, que ele estabeleça o prazo na qualidade titular dessa
consultoria do Senado que ele tem. Se não fizer, é a questão de arguir a responsabilidade também dele, de crime de responsabilidade dele, porque não é possível nós continuarmos, senador, a ter no Supremo Tribunal Federal pessoas indignas daquela instituição, que tem maculado absolutamente o poder público no Brasil. O Brasil, hoje, está com as instituições abaladas. A última que restava sem abalo era o Supremo Tribunal Federal. Nos últimos tempos, com essa absolvição geral, essa soltura geral de todos os corruptos que eles têm conseguido fazer, o Supremo Tribunal Federal está se tornando o inimigo público número 1 do país, por culpa de alguns dos seus membros, que na realidade, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal é composto de gente da maior dignidade, da maior competência, da maior respeitabilidade. Pois uma minoria deles, e dentre eles o líder dessa minoria, tem criado danos morais à República Brasileira de uma maneira devastadora, que demandam da parte do Senado uma análise se aceitam ou não o impeachment desse ministro. Portanto, cabe ao presidente do Senado desbloquear isto, porque ele não tem competência para bloquear esse pedido, e eu acho que é isso que nós devemos batalhar e focar da parte dos senadores e da parte da sociedade brasileira. Na verdade, doutor Carvalhosa, são duas infrações de prevaricação. Primeiro, aquela lá do presidente do Superior Eleitoral, quando, durante 2 anos, se omitiu a um dever de ofício, que era instruir e julgar a questão do voto impresso, conforme lei existente, votada pelo parlamento, com quase 71% de todos os parlamentares, reunindo Câmara e Senado, pedindo o voto impresso para a eleição deste ano, conforme manda a lei, e que o ministro Gilmar não tomou providência. Ali houve já uma prevaricação, que agora foi acobertada por essa liminar concedida no Senado e que joga para as calendas a decisão desse assunto. E a segunda prevaricação é essa de agora de se omitir com relação à entrega dos pedidos de impeachment, como o senhor disse, para a mesa do Senado decidir. Mas nós devemos continuar nesse movimento. Eu quero lhe dizer ao senhor e a todos os brasileiros que nos acompanham, que já estão também ao nosso lado, o senador Regufe, o senador João Capiberibe e, por último, entrando agora há poucos dias, o senador Cristóvão Buarque, de modo que o movimento está engrossando, o Vem para a Rua está respaldando, está dando espaço, está divulgando, e alguma coisa precisa acontecer. E não é apenas o ministro Gilmar Mendes, é uma trinca que conspira contra o direito, contra a justiça, contra os anseios nacionais. Lewandowski, Dias Toffoli, que foi funcionário de José Dirceu, e agora Gilmar Mendes, e esta decisão de anteontem, que se constitui numa verdadeira bofetada nos brasileiros. A colocação em liberdade de José Dirceu, notório corrupto, condenado a 30 anos e 9 meses, e ainda com mais processos para responder, vai para casa sem tornozeleira, sem nenhuma medida que dê uma satisfação aos brasileiros que querem, de uma vez por todas, combater, mas para valer, esta corrupção que campeia pelo país afora há tanto tempo. Eu acho que nós estamos no caminho certo, isso pode desagradar uma meia dúzia, mas a maioria dos brasileiros querem providências para que, assim como era antes, porque em 2016 foi criada a nova jurisprudência da prisão após segunda instância, porque é ali, até a segunda instância, que se faz a instrução da prova, é ali que se produz a prova. Terminada a segunda instância, só vai se decidir lá adiante, e depois de muita demora, questões formais que ninguém conseguiu até agora, porque já foram submetidas ao Tribunal da Quarta Região, lá do Rio Grande do Sul, e foi demonstrado que não há aquelas preliminares levantadas, de modo que é perfeitamente previsível que a questão já está decidida e é irreversível nas instâncias que faltam. Justifica-se plenamente, porque a Constituição não impede, a Constituição impede que se chame de condenado definitivamente, mas não impede que vá para a prisão, que foi o entendimento
da turma, foi o entendimento do plenário, aliás, do Supremo, de que cabe a prisão após a segunda instância. Então, por que soltar o José Dirceu? Isso é um abuso. Exatamente. Senador, eu fico muito contente com as suas palavras e quero dizer o seguinte: o Supremo Tribunal Federal tem agido de uma maneira absolutamente contrária à própria legislação, como o senador Lazier acaba de falar, no sentido que existe uma lei que foi descumprida pelo ministro Gilmar Mendes e que, em seguida, ele mesmo, tendo descumprido a lei, foi relator do processo que queria declarar a inconstitucionalidade da própria lei, o que é de uma irregularidade e de um absurdo que não tem precedente no Supremo Tribunal Federal. E o que decidiu o Supremo Tribunal Federal é simplesmente a prova de que o Brasil não é um país inteiramente democrático, na medida em que, nas democracias, o voto é secreto e a apuração é pública. Não pode haver apuração secreta. E no Brasil, as urnas eletrônicas são uma apuração secreta. São 5 elementos lá do Superior Tribunal Eleitoral, uma gangue que tem lá dentro, que decide pelo país quem é que foi eleito ou não. Não existe na democracia, a não ser na Coreia do Norte, no tempo do Stalin, tá certo? Ou na Venezuela, sei lá onde, em que realmente existe a apuração secreta da votação, só no Brasil. Não é? O Brasil é o primeiro país consumidor de crack e é o primeiro país democrático do mundo que tem apuração secreta. Pois o Supremo Tribunal Federal, numa verdadeira tarde de escola Risonho e Franca, onde se confraternizaram aqueles juízes decentes que tem lá dentro, junto com aqueles outros que são pró-corrupção, numa verdadeira confraternização prévia das festas juninas, simplesmente declararam que é lindo o negócio da informática, que os filhinhos deles também gostam de informática, que desde que nascem ficam lidando com informática, e que esquecem o princípio constitucional de que não pode haver apuração secreta. Nenhum país civilizado deixa de ter a comprovação documental da eleição. A eleição por cédula, nos Estados Unidos e na Europa, é utilizada até hoje, sendo que esses países são 50 vezes mais desenvolvidos em informática que o Brasil. Por quê? Porque é o princípio fundamental de que toda a apuração tem que ter registro para o efeito da sua contagem, sua recontagem, sua contestação daqueles que acham que haja fraude, que é o que a lei de 2015, com a maior sabedoria, o Senado Federal aprovou com a maior competência, e que agora o Supremo Tribunal Federal nega a sua aplicação. Dentro desta situação de expectativa sobre o impeachment, muitas pessoas têm me perguntado: a competência, a história do doutor Modesto Carvalhosa é conhecida. Então, ele representa muito bem aqueles que querem o impeachment, mas não sabem ainda quais são os fundamentos principais. Nós estamos agora diante de uma oportunidade em que o senhor pode nos descrever 2 ou 3 ou 4 argumentos dos tantos que alicerçam o seu pedido de impeachment com relação ao pedido a Gilmar Mendes. O senhor lembra de memória alguns dos itens? O ministro Gilmar Mendes agiu de uma maneira tão errática em todos os seus julgamentos que é difícil elencar não só os 9, mas muito mais do que ele tem feito. Ou seja, ele tem julgado processos em que ele é simplesmente suspeito para julgar os processos. Ele não pode ter julgado processos em que ele é diretamente parte interessada. A mulher dele, por exemplo, é membro de um escritório de advocacia que tem todos os clientes e são clientes que são julgados por ele. A mulher é advogada do cliente e ele vai lá e solta os clientes da mulher dele. Porque isso é de uma gravidade penal da maior importância. Ele, naturalmente, está incidindo pela lei, pela Constituição, no crime de responsabilidade, mas não deixa de ser um crime comum também. Se é um crime comum, como é que um ministro realmente julga questões do escritório da mulher dele? Depois ele julga também
questões de afilhados de casamento dele. Depois ele julga contra todas as decisões dos tribunais no sentido de prender e repreender, prender novamente vários réus. Ele vai soltando todos os réus sem nenhum fundamento. Ele não usa o princípio da isonomia. Ele solta, por exemplo, a mulher do Sérgio Cabral, tá certo? E deixa na prisão centenas de mulheres nas mesmas condições, com crianças acompanhadas dentro da cela, porque não são crianças menores, de bebês de amamentação, tá certo? E deixa para fora e joga só essa mulher do Sérgio Cabral fora da prisão. Quer dizer, ele não, o princípio da isonomia, o princípio de todos os princípios ele infringe. Ele também agora está evidenciado por vídeos que nós temos agora aqui já em mãos para entrar com processo crime contra ele também, junto à Procuradoria-Geral da República, no sentido de que ele solta pessoas que dão donativos a tal do Instituto de Direito Público que ele tem, e ele embolsa parte desse dinheiro também. Tá, no vídeo que ele faz com a secretária dele, está lá registrado que ele embolsa parte desse dinheiro. Quer dizer, é uma pessoa absolutamente marginal que nós temos dentro do Supremo Tribunal Federal. Ele é um marginal. Então, nós temos absolutamente esse tipo de pessoa dentro do Supremo. Agora, o que acontece, senador? É que quem acaba julgando é o Supremo. Quer dizer, a decisão monocrática dele, garantindo os clientes da mulher dele, tá certo? Garantindo os amigos dele, os donatários, os doadores de dinheiro para o instituto dele, etc. e tal. O que acontece? O despacho é em nome do Supremo. O Supremo Tribunal Federal está desmoralizado por causa desse ministro e dos outros dois também, que agora realmente não tem mais nenhum pudor de defender os corruptos julgados e encarcerados de 30 anos de condenação. Portanto, nós temos hoje no Brasil um caso gravíssimo em que o Supremo Tribunal Federal se tornou uma instituição execrada pela população. Isso é de uma gravidade, senador. Nós temos instituições no Brasil, que é o Poder Executivo, Legislativo e Executivo, que tem que ter legitimidade, senador. Se não há legitimidade, não há poder. Poder vem da legitimidade, não é da teoria, da Constituição lá escrita. Sem legitimidade, acabaram as instituições. E no Brasil, o Supremo Tribunal Federal está perdendo, já perdeu com essas decisões agora, de terça-feira passada, perdeu inteiramente a sua legitimidade perante a sociedade brasileira. O senhor diz muito bem, é uma situação de total decepção dos brasileiros, já há mais tempo com o Poder Executivo, muito grande a descrença com o Legislativo, mas restava esse último bastião institucional do Brasil, que é o Poder Judiciário, pois esse também decepciona. O senhor lembra bem, o Gilmar Mendes deveria ter se dado por impedido, por suspeito, na circunstância, quando soltou seus apadrinhados nos crimes do Rio de Janeiro, e depois, quando agora, nos julgamentos do Supremo, julgando também... Primeiro, a questão lá do voto impresso, que ele deveria ter se dado por suspeito e não se deu. Depois veio o processo da Procuradoria com relação ao voto impresso, e ele avoca a relatoria, isso é uma coisa absurda, jamais vista, isto é, ele julgando um processo onde, se houvesse a conclusão de ter um réu, o réu era ele. Ele é réu e relator ao mesmo tempo. Relator do seu processo. Incrível. Isso é absurdo, isso vai para a história, para o folclore do judiciário brasileiro. E depois a questão desta libertação de 21 presos durante um mês e pouco, como aconteceu nos últimos tempos. Então, a população tem razão pela indignação, pela desolação com o Supremo. Não é por outra razão que o primeiro projeto de lei que ingressei, aliás, uma emenda constitucional, a emenda 35, logo que cheguei ao Senado, no sentido de mudar a sistemática da indicação dos ministros do Supremo, não mais pela decisão monocrática do presidente da República, que manda submeter a sabatina do Senado, mas sim, a minha proposta é de que um colégio de 7 juristas, a saber, presidente do Supremo, presidente do STJ, presidente dos Tribunais Superiores, procurador-geral da República, presidente da OAB Federal, no prazo de 30 dias após a vacância, fazem uma lista
de juristas consagrados, sejam pela magistratura, seja pelo magistério, seja pela produção de obras, seja pelo Ministério Público, etc. E, a partir dali, com a indicação de 3 nomes, só então vai para o presidente da República para pensar um nome e mandar para a sabatina do Senado. Entretanto, já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, veio para o plenário recebeu uma emenda do senador Cristóvão, voltou para a Comissão de Constituição e Justiça e está parado lá, e tem muita gente que não está interessada em dar andamento. Mas a verdade é que estamos num momento crucial, nós estamos numa encruzilhada, ou o Brasil muda a partir da Lava Jato, desses últimos acontecimentos, então estamos condenados a viver como um país da corrupção, do trambique, dos privilégios aos poderosos que estão sendo a cada dia mais soltos. E o senhor tem sido um baluarte nesse sentido. Por isso, nós o cumprimentamos e lhe pedimos, se mantenha firme, vigilante, atento, discutindo, propondo, e esperamos que mais gente do Brasil venha aderir a esse movimento que se faz atualmente para a recuperação ética do país. Senador, o mesmo pedido lhe faço, porque o senhor é uma reserva moral do Brasil, o senhor, o senador João Capdeville e o nosso querido Cristóvão Buarque, que são reservas morais deste país. Aqui eu tenho o maior respeito, e aqui acrescento também a outra representante do Rio Grande do Sul, que é uma grande senadora, uma mulher de grande dignidade também, que está nesse elenco, e mais alguns outros senadores também, que merecem o maior respeito, como o Regufe e outros que a sociedade brasileira realmente aplaude e tem neles a sua esperança. Portanto, eu espero, senador Lanzi, que a sua combatividade se mantenha, e, sobretudo, nessa questão do impeachment do ministro Gilmar Mendes, tirando das mãos vamos dizer, que estão arbitrárias do presidente do Senado, esse bloqueio desse assunto que deve ser levado à consideração do plenário do Senado Federal. Eu fico muito honrado com esse diálogo que eu tive com Vossa Excelência. Da mesma forma, eu me sinto, o senhor é um reforço enorme e um estímulo muito grande para que levemos adiante. E eu continuo pedindo que os brasileiros de boa-fé, os brasileiros patriotas, que são milhões, também adiram a esse movimento, e engrossando esse movimento nós possamos ter bons resultados. O Brasil merece um outro estágio de prosperidade, de mais igualdade entre as pessoas, de aproveitamento das nossas tantas riquezas. Há pouco tempo trabalhei na comissão que criou a Agenda Nacional de Mineração e fiquei impressionado com a riqueza que nós temos em minérios, 83 minérios. A solução do Brasil está no subsolo e não se aproveita desta riqueza para recuperar as finanças do país por problemas políticos, por interesses suspeitos, privados, que impedem a exploração de tantas minas e a prosperidade através das riquezas que nós temos. Enfim, há muito por fazer nesse país. E a gente se alegra vendo que um homem da sua estatura, com a sua idade, mas com a sua saúde, está aí atento, também liderando esse movimento que todos nós precisamos fazer. Estamos às ordens e prontos para trabalhar na linha de frente. Um grande abraço. Agradecer ao doutor Modesto Carvalhosa por estar atendendo, e a gente vai estar dialogando e falando mais e mais sobre esse assunto. Agradecer ao senador Lazier Martins e dizer que outros senadores querem conversar também com o senhor a respeito do pedido de impeachment do ministro doutor Gilmar Mendes. Muito obrigada. Um grande abraço. Um grande abraço. Um abraço, senhor, um abraço a todos. Cumprimento, Celina, por essa iniciativa. Vocês estão agindo muito bem. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor.